Olá a todos. Bem, esse é o primeiro tutorial aqui na Retrofiction, por isso, tal como na animação, achei que seria interessante fazer essa alusão ao registro tradicional da animação e se calhar seria um bom ponto de partida. Por isso, o nosso primeiro tutorial vai ser sobre stop motion. Bem, antes de mais, é importante entender o que é de facto a animação. E aqui, em termos técnicos, poderíamos dizer que é o termo usado para descrever uma ampla gama de práticas nas quais a ilusão do movimento é criada pelo movimento incremental de formas exibidas sequencialmente como se fosse uma imagem em movimento. Mas a verdade é que a animação é muito mais do que movimento. O nosso trabalho vai além do tempo e do espaço, por isso é algo único que vai além da nossa dimensão. A animação provém do termo em latim anima, que significa alma, e a partir dessa definição é possível ir além dos domínios técnicos dessa linguagem e refletir sobre o significado filosófico da vida e do movimento. Um movimento que gera vida, uma indicação de algo que respira ou que tenha motivações, a presença de uma alma. Lá está, a ilusão da vida. Se calhar esse seria o termo mais apropriado para descrever a animação. Em termos históricos, não podemos definir uma origem específica para a animação, pois na verdade essa arte surgiu com a contribuição de vários fatores culturais, sociais e tecnológicos durante a história que ajudaram a construir aquilo que conhecemos hoje. Mas como estamos a falar sobre stop motion, seria interessante falar sobre os brinquedos óticos que tiveram uma grande importância na história da imagem em movimento, uma vez que muitos dos princípios subjacentes a esses brinquedos também influenciaram a evolução do cinema. Esses brinquedos são dispositivos que exploravam os princípios ópticos para criar a sensação de movimento a partir de imagens estáticas. Existem vários brinquedos, mas um dos exemplos que temos aqui é o zootrópio, que é um dos mais antigos e mais conhecidos, que basicamente consiste em um cilindro giratório com recortes nas laterais, sendo que no interior do cilindro temos uma tira de papel com uma sequência de desenhos ou imagens dispostas para criar então essa sensação de movimento. Também temos o praxinoscópio, que é um dispositivo muito parecido, mas com espelhos em vez de fendas nas laterais. Isso permite uma visão mais nítida da animação. As imagens são refletidas nessa série de espelhos, posicionados em um círculo, criando uma animação mais fluida e realista. Também temos o folioscópio, mais popularmente conhecido como o flipbook, que é uma forma de animação manual em que uma série de imagens é desenhada em páginas individuais e ao folhear rapidamente as páginas, essas imagens parecem criar movimento, criando a ilusão então da animação. É uma maneira simples e eficaz de demonstrar o princípio da persistência da visão, que é fundamental para a animação. Do ponto de vista técnico, a introdução do cinema e o eventual aparecimento dos filmes de animação decorrem como consequência da invenção da fotografia, outro dos principais desenvolvimentos na Revolução Industrial. Embora os experimentos na captura de imagens tenham começado no final do século XVIII, a criação de fotografias verdadeiras é posterior. Em termos técnicos, a fotografia é uma forma de expressão visual que captura imagens no tempo por meio da exposição da luz, daí o termo fotografia. Tal como na animação, não há nenhum inventor ou origem específica, pois esse era um fenômeno natural que foi observado por várias culturas ao longo do tempo. Contudo, temos alguns nomes que são muito pertinentes no contexto histórico, como o Joseph Niepce, que era um inventor francês que utilizou esse dispositivo em suas primeiras experimentações no estudo da imagem, e também Louis Daguerre, que era colaborador de Niepce e que aprimorou o processo de fotografia nos anos seguintes. A fotografia criou uma mudança dramática na cultura moderna, causando uma grande revolução nos domínios da arte e da ciência, bem como na vida cotidiana. O advento da fotografia deu às pessoas comuns que não tinham dinheiro para encomendar grandes pinturas a possibilidade de preservar imagens de familiares como forma de reter o passado e as memórias. Alguns fotógrafos se destacam, como o inglês Edward Muybridge, que desempenhou um papel significativo na história do cinema por meio de seus estudos pioneiros sobre o movimento humano e animal, e também Jules Murray, que iniciou o seu estudo da locomoção humana e animal, utilizando muitas tecnologias inovadoras da sua autoria e a técnica que chamava de cronofotografia.
E é nesse ambiente de empreendedorismo, experimentação e mudança de perspectivas que o cinema evoluiu gradualmente a partir de várias invenções e experimentações no final do século XIX. Os livros de história geralmente citam 1895 como a data de nascimento do cinema, devido a uma série de exibições públicas que ocorreram naquele ano. Nesse ano surgem também os irmãos Lumière, que são creditados como os pioneiros do cinema por causa da primeira exibição pública de um filme em Paris, a chegada de um comboio na estação. E todo esse contexto histórico é muito importante para, na atualidade, entendermos então os princípios da animação. E de volta ao presente, toda essa contextualização histórica é importante para entendermos a teoria da animação. A animação baseia-se na persistência da visão, que é um fenômeno perceptual no qual a retina do olho humano mantém uma imagem por um curto período de tempo, mesmo depois da imagem original ter desaparecido. Esse fenômeno é crucial, pois permite que uma série de imagens exibidas sequencialmente sejam interpretadas pelo cérebro como um movimento contínuo. Para tal, precisamos de uma taxa de frames suficientemente alta, normalmente a partir de 12 frames por segundo. Quanto maior for o frame rate, mais detalhe, informação e realismo teremos na animação. E é dessa forma que temos então a ilusão do movimento. Para criar uma animação convincente, é essencial entender esses conceitos e saber como aplicá-los de forma criativa. Sendo assim, vamos passar para a prática. Esse é o Stop Motion Studio e é essa aplicação que utilizaremos para trabalhar com animação tradicional. É claro que não é o único software para tal, mas é um dos mais conhecidos e mais populares, não só por ter uma funcionalidade muito simples, mas por permitir resultados muito interessantes e é uma aplicação com muito potencial. Há uma versão gratuita que costuma ser muito utilizada por iniciantes, mas mesmo na versão paga conseguimos alguns resultados interessantes. Essa aplicação pode ser utilizada tanto em smartphones quanto tablets, quanto no desktop, nosso portátil. Para tal, precisamos integrar a aplicação numa câmera DSLR ou numa câmera de smartphone. No caso das câmeras DSLR, é preciso ter em atenção a compatibilidade, que podemos consultar no site quais são as câmeras compatíveis com a aplicação. Esse programa é muito popular por causa da sua versão gratuita para smartphones, que tem muitas funcionalidades, mas nesse caso eu vou usar a versão paga para desktop, que me permite controlar a câmera do telemóvel pelo computador. Nesse caso, tenham em atenção que há aqui várias versões, e a que devemos selecionar é a versão paga para desktop, no meu caso para Windows, e no smartphone ou no tablet devemos instalar a câmera remota, que é outra aplicação que permite que a câmera seja controlada pela aplicação no desktop. Agora vou mostrar um pouco do behind the scenes aqui por trás desse processo de stop motion. Em primeiro lugar, um dos fatores mais importantes é a iluminação, e nesse caso eu estou aqui num mini estúdio em que tem uma iluminação que pode ser controlada, mas que é uniforme, e depois algumas coisas simples como cartolinas e alguns objetos ou brinquedos que serão animados poderão fazer a diferença para conseguir mais qualidade. Depois, um suporte para o telemóvel, e aqui temos alguns tipos de suportes. E eu também posso usar plasticina ou materiais e artigos de papelaria. As pastilhas elásticas também são muito interessantes para controlar aqui o nosso processo ao manusear os objetos. E nesse caso, o meu telemóvel estará sincronizado com o desktop, com o computador, e eu tenho aqui os suportes para controlar e fazer o registro dessa forma. A interface do desktop é muito parecida com a versão smartphone, a versão mobile, e aqui na janela inicial temos então todos os projetos que foram criados, e esses projetos estão sincronizados com uma pasta que tem todas as fotografias que foram tiradas para o mesmo. Aqui temos algumas configurações básicas relacionadas com o setup, com as pastas para quais queremos direcionar os nossos ficheiros. Aqui a preferência na qualidade e outros parâmetros relacionados com o projeto. Para criar um novo projeto, basta criar um novo filme, e aqui começamos por fazer a configuração da câmera remota. Em primeiro lugar, temos aqui a câmera do computador, que também pode ser utilizada, mas eu quero
configurar a minha câmera com o smartphone, por isso eu tenho que ter a aplicação ligada em simultâneo. E fazer a configuração do IP para ligar a versão desktop. De seguida temos algumas opções relacionadas com a câmera. Em primeiro lugar, é importante evitarmos automatismos no stop motion, porque isso pode criar inconsistências na sequência de imagens. Por isso, a primeira coisa que podemos fazer é definir modo manual para o nosso processo. Ao fazer isso, temos a possibilidade de ajustar outros parâmetros como a temperatura de cor, o foco, a exposição, representada pelo ISO, e a velocidade do obturador, que basicamente é o tempo de exposição para se tirar uma fotografia. Podemos ainda ajustar o zoom da imagem com base nas lentes que temos disponíveis no nosso smartphone ou na nossa câmera. E ao trabalhar com um fundo em chroma key, ou seja, um fundo verde ou azul, temos a possibilidade de remover essa cor para alterar o fundo, mas particularmente eu prefiro fazer isso em pós-produção do que por aqui, mas pronto, conseguem ver que é possível também criar esses efeitos engraçados dessa forma. Aqui podemos definir um timer para as fotos, ou seja, é como se fosse um intervalo de segundos em que clicamos e a foto é tirada depois desse tempo. Aqui podemos definir a qualidade das imagens e aqui podemos definir o frame rate, que nesse caso queremos que seja 24 frames por segundo ou 12, e aqui temos essa indicação. Aqui podemos ajustar o formato e eu sugiro que trabalhem sempre com um formato mais amplo possível para depois em pós-produção fazermos os recortes que consideramos necessários. Aqui temos algumas imagens que podemos acrescentar como máscara. Aqui definimos a qualidade da imagem, que é relacionado também com as opções disponíveis na nossa câmera. E estes são os parâmetros que podemos ajustar para começar então a trabalhar a animação. Para começar a trabalhar a animação, temos então a nossa timeline, onde podemos começar a tirar fotos e a reproduzir a sequência de imagens para entender se a animação está a ficar fluida ou da forma que queremos. Uma opção muito importante desse programa é o Onion Skin, que permite visualizar a transparência dos frames anteriores e dessa forma conseguimos entender a continuidade da ação e garantir que a animação está fluida e natural. Se por acaso quisermos mais tempo em um determinado frame, basta adicionar uma pausa e aqui definimos a quantidade de frames que queremos que esse frame fique parado. Para dessa forma não temos que tirar, por exemplo, mais 15 frames, basta colocar ali a pausa no intervalo de tempo e dessa forma temos isso mais otimizado. Para exportar o nosso filme, basta clicar então em Save Movie e é processado então a sequência de imagens como um ficheiro de vídeo. Sendo que a vantagem principal da versão desktop é que temos, a princípio, mais espaço no nosso computador e conseguimos trabalhos mais complexos, conseguimos gerir melhor esses ficheiros pelo desktop. Se fôssemos trabalhar com uma câmera DSLR, a princípio teríamos que conectar a câmera com um cabo USB ao nosso computador e no Stop Motion Studio teríamos que fazer a configuração da câmera remota, dessa vez para a câmera DSLR. Nesse caso, a câmera precisa ser compatível com o software e se for, a princípio será reconhecida e aparecerá aqui
e dessa forma podemos fazer conexão e temos na mesma todos os ajustes que tínhamos visto anteriormente, desde que sejam compatíveis com as funcionalidades da câmera. Tenham atenção que em algumas câmeras poderá ser necessário ajustar as definições de controle remoto aqui nas configurações do Wi-Fi. Bem, espero que tenham gostado desse primeiro tutorial aqui na Retrofiction, que esse seja um bom ponto de partida para o mundo da animação ou simplesmente para explorarem a arte da animação tradicional. Por agora é tudo, vemo-nos numa próxima.